símbolo de uma relativa resistência em uma categoria onde os mais críticos dizem existir apenas SUVs de shopping, o Renegade, lançado lá em 2015, não é novidade no nosso canal. Só que hoje nós estamos com a nova versão do Renegade, com facelift, motor 1.3 turbo e aqui numa combinação inédita, lançada agora no começo de 2022, que é a versão S, com tração nas 4 rodas e motor flex, casado com um câmbio automático de 9 marchas da ZF. Versão essa que substitui a antiga turbo diesel 4x4 2.0 16 válvulas. Vamos dar uma olhada hoje então se o Renegade S faz sentido para quem compra um SUV compacto que quer usar na cidade e também dar uma escapadinha no final de semana. Mas antes de falar de Renegade, sempre aquele recado muito importantíssimo do nosso parceiro Olho no Carro, que oferece um serviço sim muito barato, mas de grande valor, que é um serviço de consulta ao histórico veicular. Então a gente vai deixar um QR Code aqui na tela, um link na descrição do vídeo, para você consultar os serviços que ele oferece e fazer uma compra muito mais segura do seu carro usado ou seminovo. É um diagnóstico completo do carro que você quer comprar, para você ter uma segurança financeira na hora de fazer esse investimento tão caro no Brasil de hoje. Mas vamos dar uma olhada agora no Renegade S 4x4. O Renegade não é novidade no nosso mercado. Agora, no ano de 2022, ele completou 7 anos de estrada. E como ele era lançado lá em 2015? Bem, ele era esse mesmo carro em termos de estrutura, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho disso, de arquitetura, de suspensão e tudo mais, mas de 2015 até o começo desse ano, ele sempre foi equipado com o motor 1.8 flex, o e-torque, com transmissão automática e lá no começo também com transmissão manual, tração apenas nas rodas dianteiras, e também na versão turbo diesel 2.0 16 válvulas, sempre com câmbio automático e tração nas 4 rodas. Nesse tempo todo existiram diversas versões, né? Então Standard, Sport, Longitude, Limited, Trailhawk, muita coisa, mas agora no começo deste ano, no lançamento deste mais novo tapa de meia vida, né? Acho que o Renegade já passou disso, a Jeep mexeu um pouquinho mais nas versões do carro. Então o que a gente tem hoje? Em ordem crescente, Sport, Longitude, S 4x4 e Trailhawk 4x4. Então a gente não tem mais o motor 2.0 turbo diesel, ele foi descontinuado. A Jeep disse que ele representava uma parcela muito pequena nas vendas, abaixo de 10%. Então eles lançaram a mão do motor 1.3 turbo, o GSE 270 turbo, que já existia no Compass e na Toro, para todas as versões do Renegade, inclusive esta versão que é inédita, a S, que traz um visual mais urbano, com pneus de perfil baixo, rodas grandes, só que tração nas 4 rodas. E vamos aproveitar que a gente está nesse lugar aqui um pouquinho diferente, para mostrar o que esse Renegade S dá conta de fazer, essa dualidade, né? Uma coisa meio ser ou não ser, eis a questão. Além da tração 4x4, o Renegade também tem o seletor de modo de tração. Lembrando que isso é exclusivo das versões com essa tração 4x4 e é uma herança do antigo Renegade turbo diesel. Então aqui os comandos não mudaram. A gente ainda tem o seletor giratório aqui, que tem as opções automática, que faz a distribuição da tração conforme demanda. O Sport, que como o nome diz, é o modo esportivo. Isso aqui é uma novidade, não existia na versão turbo diesel. O modo neve e o modo areia e lama. Dependendo do modo que você selecionar, ele ativa automaticamente a 4x4 reduzida, 4x4 reduzida aqui, e o bloqueio da tração. Aqui também a gente tem um comando do HDC, né, que é o Hill Descent Control. Então você programa a velocidade, mesmo em uma descida íngreme, você pode soltar o pé do freio, que o carro continua andando naquela velocidade que você programou. Aqui eu vou então no modo automático. Vou ligar aqui 4x4 lock e 4x4 reduzida. Acho que já vai fazer o serviço. Vamos lá então, vamos começar. É muito interessante
a gente ter escolhido esse pedacinho que a gente está hoje é porque num passado muito distante a gente trouxe também o Renegade com tração 4x2 e motor flex aqui, né? Na época era a versão Sport. E óbvio que era um carro muito mais limitado do que esse em termos, né, de capacidade off-road, só que também com pneus de uso misto mais pro urbano do que qualquer outra coisa e, né, como é a novidade dessa versão aqui, o motor flex. Bem, o que a gente tem no S, né, nesse tipo de condição? Mesmo com esses pneus de perfil bem baixo, um carro bem agradável de rodar. Aqui eu tô, né, bem na maciota mesmo, tem umas elevações bem chatinhas, mas olha, a gente vê que ângulo de entrada e saída não é problema. O carro não fica com aquela sensação de que vai virar, né, empurrar nessas ondulações, então baita ponto positivo. Como aqui a gente tem um baita vão livre, daqui a pouquinho, quando a gente estiver apresentando o carro estaticamente, eu conto dessas medidas. A gente tem uma segurança muito grande em relação a raspar, né, no solo. Então aqui, como vocês viram, eu desviei de um problema ali que tinha na pista, mas ainda assim tudo muito tranquilo. E olha, vou aumentar um pouco a velocidade aqui. Agora raspa um pouquinho nas pedras, que eu fui mais rápido, mas ainda assim, muito, muito bom. Muito bom mesmo. E lembrando que aqui neste carro a gente tem também pneus de uso misto, mais para asfalto do que para terra, que a gente tem o novo Pirelli Scorpion, né? Então é um pneu que eu gostei muito para asfalto, daqui a pouquinho eu conto sobre isso, mas que para esse tipo de situação, bem, ele tem limitações, né? A tração 4x4 ajuda muito, né? A gente vai botar umas cenas aí enquanto eu tô andando no carro para vocês entenderem a real capacidade desse Renegade S, mas com esse tipo de pneu não existe milagre, né? É um carro mais limitado do que a versão Trailhawk, que já lança mão de pneus bem mais off-road, né? Então é realmente um carro de compromisso mais claro. Aqui, com esse pneu você vai encarar assim, esse tipo de situação aqui, e até um pouquinho mais extrema, sem muita dificuldade, e ainda vai preservar um pouco ali daquele comportamento mais de carro, né, em situações de estrada e cidade. Aproveitar aqui que é um pouquinho menos ondulado, vamos lá de novo, olha como que ele não balança, é incrível. Tem as ondulações, claro, né, do piso, mas olha, o curso de suspensão muito bom. Inclusive ali atrás a gente pegou também uma situação que deixou as rodas de trás, né, no ar. Muito bom o curso, que realmente para uma pessoa que não é piloto de off-road, como eu não sou, né, o carro realmente deixa com uma sensação de que você é capaz de fazer qualquer coisa. Então realmente, se a ideia aqui da Jeep era ter um veículo que fosse bom de cidade, bom de estrada e ainda preservando um bom comportamento em off-road, no S conseguiram. E aí, para arrematar, né, essa voltinha aqui que a gente está dando um pouco mais off-road, se você quer um carro extremo, para uso extremo em off-road, o Renegade S não é o seu carro. Importante deixar isso claro. Mas se você é aquele cara ali um pouco mais off-roader casual, vamos dizer assim, se tem um sítio, alguma coisa que exige um pouquinho mais do carro, ou até mesmo se você quer um pouquinho mais de conforto nessas situações, aí sim o Renegade S vai te atender muito bem, mas é importante deixar claro que existe essa ressalva em relação aos pneus, que são de perfil bem baixo. Mas ainda assim um carro muito agradável e faz jus à promessa, né? A promessa que o nome Jeep faz, né, quando ele está gravado lá na frente do carro, de ser um carro que oferece sim mais do que os crossovers barra SUVs de shopping, como muita gente gosta de chamar hoje. Responsável por dar outra vida ao Renegade Flex, o motor GSE 270 não é exatamente uma novidade. Ele já equipa a Toro e o Compass. Esse motor é fabricado aqui no Brasil, na China e também na Polônia.
e é um motor turbinado de injeção direta bastante moderno. Aqui é um motor 1.3, o bloco dele, a base de construção é a mesma do motor Firefly, que já equipa o Cronos e o Argo, também o Pulse mais recentemente. E como aqui a gente tem uma família de motores modulares, muito dessa base é aproveitada aqui para o motor turbo, só que obviamente a gente tem um novo cabeçote e todo um trato para o motor dar conta das pressões internas, da temperatura interna maior, típicas de motor sobrealimentado. Então o que a gente tem aqui? Motor 1.3, 16 válvulas, turbinado, injeção direta, 185 cavalos de potência no álcool e 180 na gasolina, a 5.750 rotações por minuto e 27,5 kgfm de torque, seja com álcool, seja com gasolina, a 1.750 rotações por minuto. Daí vem o GSE 270 Turbo, que esse carro aqui tem lá na tampa traseira, né, o T270. É um motor muito moderno, totalmente em alumínio, bloco cabeçote, injeção direta, como eu disse. Ele tem controle da válvula de alívio de pressão da turbina, é eletrônico. A gente vê aqui que a turbina é até bem grande para o motor nessa pegada do downsizing. Enfim, muita coisa moderna, mas aí você vai falar, legal, a Volkswagen já fazia isso no Golf lá em 2013. É verdade, só que aqui tem um grande pulo do gato, que é um sistema que não é exclusividade da Fiat, não é exatamente novidade no nosso mercado, mas que ainda é ausente dos veículos de produção em massa, que é o sistema Multi-Air, aqui é o sistema Multi-Air 3. Então, ao contrário de sistemas mais tradicionais de variação de fase, aqui a gente tem uma sofisticação de ajuste e de variações de posição e abertura que favorece, teoricamente, o desempenho e o consumo. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho, quando a gente estiver andando no carro. Como aqui a gente não tem como aqui a gente tem injeção direta, não existe a necessidade do combustível pré-aquecido, no caso o álcool, né? Ele já é injetado na câmara de combustão, bem pulverizado, o que facilita a partir da frio. Eu sei que muita gente gosta, então olha, a pintura interna é branca, mas é diferente da pintura externa. Aqui do lado de fora a gente tem um branco perolizado e aqui dentro a gente tem um branco sólido, bem de táxi antigo mesmo. E a gente tem a manta debaixo do capô, né? Essa manta, lembrando, ela funciona mais para isolar o ruído para quem está do lado de fora do carro do que do lado de dentro. Já adianto que este motor tem sofrido uma série de queixas quanto ao consumo elevado de óleo. Vou tomar o caso da 4 rodas de exemplo, que eles têm um Compass, né, no teste de longa duração. O motor apresentou esse problema, foi feita uma reprogramação da ECU, que aparentemente resolveu esse problema, mas piorou o consumo e deixou o carro com um ruído de motor a diesel em baixas rotações, que é exatamente o que eu notei neste carro. Então um barulho bem feinho aí para um motor flex, né? Destoa um pouco da modernidade das características desse motor. Mas um carro não é só motor, né? O que a gente tem aqui em termos de arquitetura? Também a muito conhecida Small Wide 4x4, que é a mesma plataforma que o Renegade usa desde 2015, que a Toro também usa, né? Muito por conta disso e muito por conta dos reforços estruturais típicos de off-road e de segurança que esse carro tem, ele é um veículo muito pesado. Aqui essa versão S com teto solar, a gente está falando de 1.640 quilos de peso total. Um carro muito, muito pesado. E não é um carro tão grande. O que a gente tem aqui de dimensão? 4,26 metros de comprimento, 2,57 metros de entre-eixos, 1,70 m de altura. A gente tem um ângulo central aqui de 21 graus, isso já é um dado mais off-road, né? Com um vão livre de 18,7 centímetros, um ângulo de saída de 32 graus, um ângulo de entrada de 29 graus e aqui nessa versão S a gente tem um conjunto de rodas e pneus que não fazem muito sentido para um veículo 4x4. Então aqui a gente tem pneus 235/45 aro 19. É um pneu muito, muito largo, uma roda muito, muito grande, o que ajuda em certos casos, por exemplo, dependendo da dimensão do buraco, você simplesmente passa por cima deles, justamente por conta desse conjunto bem grande, mas pensando numa brincadeira off-road,
não combina muito. Freios a disco nas 4 rodas. Em termos de suspensão, McPherson na dianteira tradicional com o subchassi, e lá atrás a gente tem uma McPherson simplificada que seria a Chapman Strut. Muita gente fala que é uma Multilink, sim, é uma suspensão independente, mas ela tem menos braços de ligação do que uma Multilink, por isso essa versão simplificada. Nesta versão 4x4, lá atrás a gente tem também o subchassi, e como a gente tem as árvores, né, de transmissão da potência para as rodas, mais um elemento de fixação da suspensão. Então já adianto que, assim como os Renegades anteriores, aqui a gente tem um carro com acerto de suspensão, que definitivamente vai ser um ponto alto lá no final do vídeo. Aqui dentro, neste mais novo facelift, não muita coisa mudou. Então o que a gente tem de novidade nesse Renegade lançado agora em 2022? Novo volante, que é a mesma peça usada no Commander e no Compass. A gente tem um novo painel digital e a central multimídia com a mesma dimensão, mas com um novo software. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho dessas novidades eletrônicas. Aproveitando para falar um pouquinho de ergonomia, acabamento, enfim, do que não mudou no Renegade. A gente continua tendo uma ergonomia muito boa. Olha, os bancos são bons, bem largos, apoio lateral muito bom. É um banco largo, você escorrega um pouquinho antes de apoiar, mas ok, você consegue se encontrar bem aqui. Acho que é legal mesmo para pessoas de portes maiores, né? Então aqui você se encontra bem. Eu não gosto muito deste apoio de cabeça, acho que ele empurra um pouquinho para frente, mas aqui consegui me encontrar. O volante tem regulagem de altura e de distância, olha, um campo bem legal, um campo bem bom. O banco naturalmente com regulagem de altura, tem a regulagem do encosto aqui por pontos pré-definidos e a gente tem a regulagem de altura do cinto de segurança, né? Aqui, para arrematar o assunto banco, né? É um couro, sinceramente eu não consegui diferenciar muito bem. Esse aqui é um couro legítimo, um vinil, né? Acho que se ele é um couro de vinil, ele faz um trabalho muito bom para deixar uma impressão de couro legítimo. E é um banco de espuma mais firme, né? Então, para quem gosta daquele jeitão poltrona, banco macio, não é bem o que a gente tem aqui. É um banco mais firme, mas eu pessoalmente gosto bastante assim. Em termos de acabamento, o mesmo bom padrão que o Renegade já tinha. Então, para quem gosta, olha, o tal do Soft Touch. Lembrando que a gente fala muito, né? Os apertadores de painel. E sempre tem o pobre desinformado que fala que isso daqui é melhor porque não vai fazer barulho, garante que o carro vai ficar íntegro. Não, não é assim que funciona. Realmente, aqui dá uma impressão visual muito boa sim, mas o que faz um carro ser silencioso em termos de acabamento é fixação, pontos de pressão bem distribuídos, pontos de pressão de alta pressão, a montagem. E eu estou falando isso porque existem alguns barulhinhos de acabamento aqui que são um pouco chatos, que inclusive eu já notei nas avaliações do Commander e do Compass, mais notavelmente dessa região aqui, tá vendo? Aqui, é esse o barulho, foi ótimo, aqui deu para pegar. Então isso aqui andando em pisos ruins, né, fica esse nheco em nheco, bem desagradável, e como vocês podem notar, é soft touch. Então lembre-se disso, é montagem e fixação. Mas, bem, não vejo muitas falhas de montagem aqui, óbvio que tem alguns pequenos detalhes que são normais. A gente tem a abertura suavizada do porta-luvas, né, como muita gente gosta de ver nessa categoria. Mas a minha maior crítica aqui fica para a falta de inspiração e diferenciação entre as versões. Então aqui nessa versão essa a gente tem essa pegada mais de esporte fino, né? Aquela coisa um pouco mais... o carro que sai da lama e vai numa festa de luxo, tudo ao mesmo tempo. Então aqui faz sentido o interior todo escurecido, então a gente tem o teto preto, a gente tem tudo aqui interno em preto. Então aqui é preto, é preto, é preto, é preto, é preto. Até aqui a gente tem um preto de cor acetinada, né? Quase um chumbo. A mesma coisa nos bancos. Mas eu me lembro de ter me queixado disso na avaliação do Renegade Limited 1.8, que vai voltar para o mercado em breve. E falta um pouco de carinho nesse sentido, né? Então a Sport
Tem um interior praticamente igual, óbvio que com diferenças de equipamentos, mas falta uma diferenciação de cores e texturas que eu acho que seria muito bem-vinda, né? Afinal de contas, o Sport começa lá nos 120, se eu não me engano, e esse carro aqui, preço São Paulo com teto solar, já lambe os 190, né? Então quem vai aqui dentro poderia ter um pouquinho mais de diferenciação, já que está abrindo mais a carteira. Mas falando das novidades do Renegade, né? Aqui a Jeep lançou mão de uma tela que já existia na Fiat Toro e também no Fiat Pulse. Bem, é uma tela digital sim, que se diz configurável sim, mas ela é muito mais limitada do que a do T-Cross, por exemplo, que ainda é uma referência nessa categoria, né? Então o que a gente tem aqui? Tudo isso que vocês estão vendo eu estou fazendo pelo volante, tá, pessoal? Mas vamos lá. Essa aqui é a visualização principal, a gente tem o conta-giros e o velocímetro lá no meio. Você pode usar o econômetro no lugar do conta-giros ou usar só o velocímetro digital. A gente tem dados de consumo, percurso A e B são os padrões, e aqui é muito interessante que você pode criar novos percursos, então isso aqui é bem legal. Você tem um percurso desde abastecimento, que eu também acho muito bom, então de padrão aqui você tem 3 e pode criar mais. E também um histórico de média de consumo, né, em trechos de 20 km. A gente tem alguns dados do veículo, então aqui o indicador de pressão dos pneus que funciona pelo sensor do ABS, então ele é um indicador indireto, não é aquele que dá a pressão exata do pneu. A gente tem quanto tempo e quantos quilômetros faltam para a revisão. A gente tem alguns dados de performance que eu achei muito interessante. Quantos por cento de potência e de pressão da turbina você está usando, com um indicador de força G e um conta-giros ali em escala horizontal. E os assistentes de direção que eu comento mais na hora que estiver andando no carro. A gente tem algumas configurações aqui de desativar e ativar e desativar os airbags, de iluminação, sons, posição de cada elemento ali no quadro principal. Mas é isso, né? Realmente não é um painel muito completo. E dos lados ali, nas laterais, né? Do lado esquerdo a gente tem um indicador de temperatura do líquido de arrefecimento em barrinhas. E do lado direito, do nível do combustível. Aqui, falando um pouquinho disso, é interessante que eu abasteci o carro agora há pouco, enchi o tanque. E o último traço representa cerca de 15 litros do tanque. Então é normal, né, que os indicadores de combustível eles demorem mais a cair para dar uma impressão de carro mais econômico, mas aqui definitivamente eu acho que a Jeep pesou um pouquinho a mão nisso. E para arrematar o assunto painel, o brilho é fraco, o contraste é fraco, a profundidade de preto é fraca. Bateu uma luz aqui, esquece, você está em voo cego. Fazendo uma analogia aí com o avião, você está voando sem instrumento, só no visual. Então aqui definitivamente tem um painel digital para falar que tem, mas poderia ser muito melhor do que é. Então fica essa ressalva, né? A central aqui não tem cara nova, mas ela tem um software novo, né? Então é a mesma tela de 8 polegadas que a gente já encontrava nas versões Longitude, Limited e Trailhawk do antigo Renegade, mas com um sistema novo que agora permite espelhamento sem fio, seja via Apple CarPlay ou Android Auto. Aqui eu não estou com ele ligado porque eu estou usando meu celular para gravar, mas também com uma novidade que é a navegação embarcada, né? Então aqui este mapa que vocês estão vendo é próprio do carro, né? Aqui o Renegade também lança mão dos recursos de conectividade que o grupo já oferece, como ligação de emergência, rastreamento de veículos do veículo e controle, né, do carro pelo aplicativo no celular. Mas voltando aqui, a gente tem o principal, né? Isso aqui você pode configurar o que você quer ver, tá vendo? Adicionar o widget. É bem numa interface que quem usa celular já está acostumado. Mídia, né? Seja rádio, Apple CarPlay ou Bluetooth, telefone. Nada muito diferente do normal aqui. Navegação, como a gente viu. O que eu acho muito legal, os comandos do ar-condicionado aqui, mas também nos comandos físicos mais abaixo, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então você pode ligar e desligar ele por aqui, tá vendo? Tudo para quem gosta do digital, mais abaixo para quem gosta do físico, como é o meu caso. Aqui, alguns dados e configurações do veículo, né? Então você pode ligar a câmera de ré e ver o que está acontecendo, desligar a tela, tem botão para isso também, né? Mas enfim, ajustar as configurações, são muitas configurações, você pode inclusive acertar a urgência do sensor de frenagem de emergência, por exemplo, do ponto cego, então você consegue fazer isso por aqui.
E aqui algumas configurações, né, um pouco mais agrupadas de maneira um pouquinho diferente. Então, configuração de áudio, gestão de dispositivo, de conforto, navegação, telefone. Isso aqui acaba funcionando mais como atalhos para as outras funções que a gente já viu. Aqui, ao contrário do cluster, a gente tem uma tela boa. Olha, aqui é até legal porque está batendo um sol vindo do teto solar, mas ainda assim a gente consegue visualizar ela muito bem. Então aqui, ao contrário do cluster, ponto positivo para a tela, né? E o que é legal com o Apple CarPlay, ao contrário do que acontece em outros carros, né? Tudo isso aqui fica preenchido, né? Alguns carros, inclusive o Argon, né? Ele fica numa janelinha menor, o 3008 que a gente avaliou recentemente. Então esse aqui é bem legal. A tela fica um pouquinho baixa, mas, né? Como é o desenho do painel, acho que não tem muito o que fazer, mas realmente fica essa observação. Mas aqui abaixo a gente tem os controles do ar-condicionado e também alguns atalhos aqui, né, de som. Eu gosto muito disso. Tem marca por aí que está botando tudo com comandos touch na central. Eu acho isso péssimo, né? Quem é entusiasta de tecnologia e gosta do visual clean vai achar lindo, achar maravilhoso. Mas isso aqui na primeira rua esburacada, né, os controles são na tela, você vai ficar com saudades dos comandos físicos. E olha, o volume você aumenta por aqui, você deixa no mudo, desliga a tela, desliga o sensor de estacionamento, o assistente de permanência em faixa, você pode usar o ar-condicionado por aqui, tá vendo? Olha, você pode mexer na velocidade por aqui. Então, todos os comandos são redundantes, eu gosto muito disso, eu acho que felizmente é uma boa característica que o Renegade preservou. E descendo aqui um pouquinho, aproveitando que a gente está falando de comandos do ar-condicionado e ventilação, a gente tem um carregador por indução aqui, tá vendo? Vou até deixar meu celular. Olha, ele é bom porque ele tem dois ganchos e o celular fica bem colocado ali. Mas aqui um detalhe muito legal é que ele também é refrigerado. Então, logo aqui um pouquinho acima de onde eu estou apontando, ele tem uma saída de ar. Então, com o ar ligado, o ventilador ligado, o seu celular está sendo refrigerado aqui. O que é muito importante, né? Quem usa o carregador por indução e o espelhamento sem fio sabe como o celular pode aí atingir temperaturas bem altas e começar a ter algumas falhas de funcionamento. Continuando aqui, a gente tem também uma pequena novidade que eu achei muito interessante. Não me lembro de ter visto isso no Renegade, mas me lembro de ter visto isso no Commander, que olha, é um porta-objetos aqui dos mais inteligentes que eu já vi. Você pode deixar seu celular apoiado assim. Você tá ali, vamos supor, deu uma parada, chegou no lugar, precisa pegar o celular, tá aqui, pá, ele tá fácil na mão. Gosto muito disso, não fica exposto em lugar nenhum aqui do painel, né, que é sempre um ponto positivo. E claro, você pode deixar também até sua carteira aqui junto, olha. Cabem as duas coisas, gostei bastante de ver isso. E aqui, como já existia no antigo Renegade, né, dois generosos porta-copos. E aqui dentro do apoio de braço, um pequeno baúzinho, né, em que a gente não teve mudança. Outra coisa que o Renegade já tinha, um porta-objetos debaixo do assento do banco do passageiro. Isso aqui é muito bom, principalmente para colocar uma bolsa, alguma coisa. Aqui no caso a gente tem o manual do carro, né, acho que também é um lugar prático para deixar isso. Você deixa o porta-luvas livre. Gosto bastante dessa solução, bastante mesmo. E aqui é fácil, olha. Tá travado e para puxar. Sistema muito simples, olha, a genialidade real está nas coisas simples e que funcionam bem, né? Isso aqui eu acho muito bom, muito prático, olha, simples e atende muito bem. Mas o que eu gosto mesmo é disso daqui, teto solar, e aqui é um opcional de R$ 8.500 aproximadamente. Eu pessoalmente, se eu tivesse chegado já no valor de um Renegade S, um Trailhawk, eu colocaria este opcional, acho que vale muito a pena. É um teto solar elétrico que abre muito, olha, não é só por questão de luz, não é só por questão de parecer bonitão, igual algumas pessoas acham, mas é muito bom você poder andar no trânsito só com a beiradinha do teto aberta, as janelas fechadas, desse jeito, e o ar circulando aqui dentro. É muito bom. Me lembra os carros antigos, né, que tinham quebra-vento, que você abria a janelinha aqui, né? Então, gosto bastante disso. E aqui a cortina também é elétrica. Então ela tem dois pontos de parada. Primeiro, que era ali atrás, acho que eu fui no One Touch, né? E depois ela fecha total.
A cortina é vazada, tá vendo? Ela não bloqueia totalmente os raios solares, mas ela já dá uma ajuda, tá vendo? Olha, vou abrir aqui de novo para vocês verem. Já ajuda a quebrar um pouquinho a luz, e o vidro também é escurecido, né? Ele ajuda nisso. Seria bom uma cortina que fechasse totalmente, mas eu gostei assim também, porque ela ajuda a quebrar um pouco e você pode deixar o teto aberto, a cortina fechada, e ainda entrar um pouquinho de luz e ar, né? Então, em termos de renovação de ar, isso aqui é simplesmente maravilhoso. Gosto bastante do teto solar. Se você chegou no Renegade, é um opcional que eu definitivamente indico e recomendo. E aqui atrás, o teto solar também é algo maravilhoso, né? Olha, a visão que ele te dá é realmente muito agradável. Então, em um dia de inverno suave, igual a gente está tendo hoje, num dia de céu estrelado, final de dia, amanhecer, isso aqui realmente eu acho que é muito legal. Muda a sua experiência com o carro. Então, muito, muito bom mesmo. Mas nem tudo são flores aqui atrás, né? Enfim, já é uma crítica recorrente do Renegade, o espaço interno. Aqui a gente tem um entre-eixos de 2,57 m. Não dá para dizer que é ruim, mas também a gente tem carros na categoria que chegam nos 2,65 m, como o T-Cross, por exemplo, né? E o que isso significa aqui na prática, né? Bem, o espaço não é tão bom assim. Esse banco está regulado para mim, eu tenho 1,77 m de altura. Olha, vou até me corrigir aqui, vamos lá. Eu não tenho muito espaço do meu joelho para o encosto. Não vou dizer que eu estou apertado, mas eu não tenho muito espaço. Olha, tenho 4 dedos aqui, eu tenho 3 dedos aqui, né, sinal, né, de que o banco está um pouquinho fora de rumo. Eu tenho um espaço para mexer os pés para cima e para baixo, mas não muito para frente e para trás. E olha só como que o banco deixa de apoiar as coxas, né? Não é exatamente um banco curto, mas pela posição dele, suas coxas não ficam muito bem apoiadas, né? Então realmente é um ponto negativo aqui do Renegade, e sem uma nova geração, infelizmente não tem muito que possa ser feito neste aspecto. Mas a gente tem um espaço bom para a cabeça, é um mérito, né, do formato mais quadradão, mesmo com esse teto solar, né, não fica comprometido, tá vendo? Tem um baita de um espaço aqui, inclusive nas laterais, olha, posso ficar viajando aqui de João Bobo, sou uma amendo bobo, enfim, tá vendo? Não vai dar problema. O mesmo padrão de acabamento que a gente vê lá na frente, então aqui, olha, a gente tem a porta revestida nesse vinil, aqui plástico duro ainda, mas tudo bem, não vejo isso como problema. Pequenos porta-objetos aqui nas portas, que é um ponto positivo. A gente não tem apoio de braço, a gente não tem saída de ar traseira, a gente só tem uma tomada USB, a gente não tem um porta-objetos aqui para colocar o celular, enfim. São sinais da idade do projeto do Renegade, né? Afinal de contas, é um carro já com quase 10 anos de estrada, e nestes últimos quase 10 anos, né, muito mudou no público em termos de uso, né, de aparelhos móveis, assim, como a gente sabe que é hoje. Então esse aqui é um ponto que o Renegade não atende muito bem quem vai aqui atrás. E como a lei obriga, 3 apoios de cabeça, 3 cintos de segurança de 3 pontos, Isofix. A gente tem os famosos PQP com retorno suave, bom aí para quem tem idoso na família, né, pessoas de mobilidade reduzida, então ó, né, você pode se apoiar neles. A gente tem as luzes aqui. Então aqui atrás é um interior apenas adequado, né? Falta um pouquinho de espaço para as pernas, para a cabeça, o teto solar ajuda, falta um pouquinho de conectividade, mas 4 pessoas aqui fazendo uma viagem longa, elas não vão sofrer muito não, né? Pode gerar um certo desconforto banco, mas definitivamente elas não vão sofrer. Se 4 pessoas não passam tanto aperto lá atrás, aqui atrás no porta-malas a gente já não pode dizer a mesma coisa, né? Agora a Jeep divulga que são 385 litros de porta-malas, né? Então os mais incautos aí, despreparados, vão pensar, nossa, agora aumentou muito o porta-malas, né? Tá no padrão da concorrência. Só que não, o que mudou foi a medição. É algo que o grupo Stellantis está fazendo nos seus últimos lançamentos, né? Então são 385 litros se você encher isso aqui de água, enfim, líquido. E não é no padrão VDA. No padrão VDA, que a Jeep já usava anteriormente, a gente tem o mesmo porta-malas de 320 litros. Um dos menores da categoria, se não o menor da categoria, né? Para dar uma referência, esse é o mesmo porta-malas de um Sandero, 10 litros a mais do que um Yaris, 20 litros a mais do que um
Polo, do que um Argo, enfim. Aqui continua não sendo o ponto positivo do Renegade. Mas é um porta-malas bem acabado, tá vendo? Olha, a gente tem um batente em plástico, ele é totalmente revestido em plástico. A gente tem redes nas laterais, olha. Isso aqui é bem prático. A gente tem duas luzes, a gente tem ganchos para prender carga. Esse porta-malas, inclusive, você pode regular ele em dois níveis, né? Eu não coloquei lá atrás, mas olha, esse aqui seria o nível mais alto e logo aqui embaixo a gente tem um step, né? Então se você vai usar na cidade e não quer, enfim, deixar ele muito fundo ou não vai encher muito ele, quer deixar ele num nível mais plano para facilitar, ou até mesmo vai rebater os bancos, você pode deixar ele nessa posição mais alta e facilitar um pouco a sua vida nesse sentido, né? E aqui também tudo revestido, então você vê que é um porta-malas que é pequeno sim, mas que pelo menos existiu um esforço aqui por parte da Jeep para tentar fazer ele ser o mais aproveitável possível. Partida por botão, chave presencial, teto solar, painel digital. Como vocês estão vendo, né? Renegade S é um carro bem completo e tende também a ser um veículo bem agradável para a cidade, né? E bem, o que eu já posso contar desses 800 quilômetros que a gente já está aqui com o Renegade? É um carro muito agradável, igual o anterior já era. Então, mesmo com essa roda gigantesca Aro 19 e esse pneu de perfil baixo, é um carro que tem uma capacidade de absorver irregularidade que é simplesmente elogiável, né? Temos estes novos pneus Scorpion da Pirelli, que, como eu comentei no nosso trechinho off-road, não é um pneu off-road, é um pneu urbano para carros pesados, mas que brilha nesse cenário, né? Então é um pneu com uma absorção de impactos muito boa para um pneu baixo, assim, uma baixíssima resistência à rolagem, uma boa aderência. Então em curvas, na estrada, enfim, naqueles momentos que você cutuca mais o carro, você nota que eles acompanham um bom acerto de suspensão e não deixam a peteca cair, né? Falando mais um pouquinho do acerto de suspensão, né? Qual que é a receita que a gente tem aqui? A gente tem amortecedores claramente firmes. É um carro de rodar firme, sim, mas não desconfortável, né? Como eu disse, tem essa roda grande, você passa por cima de muita coisa. É uma suspensão de muito curso, igual vocês viram também na nossa volta off-road, né? Muito curso mesmo. Então você não tem problema com buraco, você não tem problema com lombada, você pode passar rápido, inclusive, na maior parte das lombadas, né? Vamos até fazer isso aqui agora, porque o carro simplesmente não reclama, é muito bom. Olha, uma lombada aqui leve, a 50 por hora, é literalmente nada para o carro, né? Definitivamente mais um ótimo acerto de suspensão da Jeep, que felizmente é uma característica que o Renegade já trazia de outras versões, né? Outra boa característica que o Renegade preserva é o acerto de direção, né? Continua com assistência elétrica, sim, continua sendo bem leve em manobras, mesmo com este pneu bem largo, 235, 45 aro 19, e ganha um peso legal em velocidade. Aqui eu notei que ela está com a centragem um pouquinho mais forte do que era no passado, então, né, dá uma impressão de carro um pouquinho mais esportivo, vamos dizer assim, que eu acho que é a ideia da versão S, né? E mais uma vez, por conta desses pneus de perfil baixo, são um pouco mais de 100 milímetros aí de altura, a direção também transmite um pouquinho mais do solo aqui pro volante, né? Do que a gente vê em outros Renegades com pneus mais altos. Não digo isso como um problema, é a constatação de um fato, né? Enfim, é uma direção mais comunicativa. Tem gente que vai gostar desse aspecto, né? Uma coisa que também é novidade aqui nesse Renegade é essa combinação, né? Da tração nas 4 rodas com a transmissão de 9 marchas e o novo motor 1.3 turbo. Como que ficou aqui andando em cidade e em estrada? Olha, é um câmbio muito suave.
Ao contrário do câmbio de 6 marchas, que é da Aisin, aqui a gente tem um câmbio ZF, que era o mesmo utilizado no antigo turbo diesel. Como nós temos aqui um número exagerado de marchas, são 9 marchas, é muita marcha, é muito mais do que um motor como esse precisa, ele lança mão de sempre arrancar em segunda marcha. A primeira, assim como era antes, faz um papel de marcha reduzida, né? Típica aí para situações mais de off-road. Mas olha, eu peguei esse carro em São Paulo, estou aqui em Belo Horizonte agora. Para quem conhece, né, sabe os sobes e desces aqui da capital mineira. Em alguns momentos incomoda bastante o fato de ele insistir muito nessa arrancada em segunda marcha. O que acontece em subidas mais íngremes, né, arrancando aí totalmente imóvel? O motor tem um lagzinho sim, o acelerador tem um pequeno lag também, é mais linear do que era no passado, mas continua sendo um pouquinho... poderia ser melhor nesse sentido. Então na hora que você vai arrancar, olha, tá vendo? Aqui uma descidinha eu arranquei de leve, mas o carro parece fraco. E numa subida, isso fica ainda pior. O carro fica indeciso, ele tenta a segunda marcha por um tempo, depois bota a primeira e dá-lhe tranco, dá aquela cabeçada desagradável, e aí o carro pega e vai, né? Poderia ser melhor. Eu acho que aqui definitivamente 9 marchas não contribuem muito. Afinal de contas, né, ele pode ter um giro mais reduzido a 120, por exemplo, pode ter, mas é uma transmissão mais pesada, não ajuda o consumo, como a gente vai ver daqui a pouquinho, e ainda gera essas certas situações de indecisão da programação eletrônica. Mas, tirando isso, que eu acho que é o mais grave, é um câmbio muito bom, sim, muito suave, as trocas você nem percebe, não é um câmbio rápido, não é a promessa, não é o que eu espero, também é a constatação de um fato. Na hora das reduções, né, você pode fazer aqui pela alavanca ou pelo volante, você faz a redução, ele faz a interina muito bem, inclusive, tá vendo? Vocês devem ter conseguido escutar aí. Então aqui, feita essa ressalva do número exagerado de marchas e dessa questão da programação de primeira, eu acho que é um câmbio muito, muito agradável de usar, né? E isso também na estrada, né? Na estrada, se ainda vai existir o ônus de uma transmissão pesada, pelo menos existe o bônus de ser uma transmissão que permite giros mais baixos, né? Então, esse carro aqui de 120 na nona marcha, ele está girando ali ao redor de 2.000 rotações por minuto, 1960 aproximadamente. O que ajuda o consumo, né? Enfim, mais uma vez a gente vai falar disso no final da nossa volta. O motor também era uma grande curiosidade aqui no Renegade, né? É até engraçado, não é a primeira vez que eu pego estrada com Renegade, inclusive já é a terceira vez. Uma foi com flex, outra com diesel e agora com esse turbo, né? A mesma estrada, então foi ótimo para ter um padrão de comparação. E eu acho absolutamente incrível como que ninguém respeita este carro na estrada. Fernão Dias, né, passou ali de Bragança Paulista, vira 2 faixas, muito caminhão. Então ali você tá na esquerda, às vezes, ultrapassando um caminhão lento na direita, sempre tem um engraçadinho que vem atrás e quer colar, quer empurrar, tipo, puta, Renegade não anda, né? Vamos empurrar esse tosco aí, esse pai de família, essa perua de shopping. Com turbo não tem essa não, meus amigos, não tem essa mesmo. É chamar no pedal e o carro responde de uma maneira que chega a ser agressiva. Verdadeiramente impressionante, o desempenho cativa. E é um motor que em altos giros é muito suave e silencioso. Por mais que em baixas rotações, como eu comentei, né, exista um ruidinho meio desagradável que lembra motores diesel, né? Então vamos aproveitar aqui que abriu um pouquinho, ó, vou pisar fundo em 3, 2, 1, pisei. Olha isso. É incrível a resposta desse carro. E olha aqui que era uma subida, não era uma subida fraca, a gente está de 2 pessoas e ar-condicionado ligado. É realmente fascinante. Aqui é muito claro que a ideia da Jeep era afastar qualquer lembrança negativa, né, experiência negativa que o Renegade 1.8 tenha deixado. Então, se o objetivo era esse, e realmente parecia ser, aqui foi plenamente atingido. Mas consumo, existia uma grande expectativa das pessoas, né, em relação ao novo motor GSE 270 Turbo e também o 200 Turbo, né?
Já há algum tempo eu e o Lucas fizemos um comparativo bem interessante aqui no canal da Toro com motor 1.8 versus a Toro com motor 1.3, já o novo motor turbo, né? O que a gente viu naquela situação? Que o turbo obviamente andava muito mais, mas ele também gastava um pouco mais. O que a gente tem aqui nesse caso? Comparando muito com o Renegade Limited, que foi o último da geração antiga que eu avaliei, exatamente nesse mesmo percurso. Este carro, se for para resumir em uma expressão, ele é uma ode ao desperdício. Ele é alto, ele é elevado, né? Um carro alto, elevado do solo, é um carro largo, de pneus largos, com uma transmissão pesada de 9 marchas, enfim, tração nas 4 rodas. Eu não esperava um consumo muito bom. E é justificável que ele não seja um carro econômico, mas o que a gente encontrou aqui é absolutamente injustificável. O start-stop ajuda na cidade, então em trânsito pesado aí, isso padrão São Paulo, sem ar-condicionado, eu cheguei em números ali ao redor de 6 km por litro, isso trânsito realmente muito pesado. Em rodovia, andando entre 80 e 100, cerca de 11 km por litro, lembrando, no álcool. Também em rodovia, andando na faixa de 100, 105, 110, ao redor dos 10 km por litro, e mantendo ali mais fixo, ao redor de 115, 120, que é uma velocidade mais normal nas rodovias de São Paulo. Isso tudo sempre com o ar-condicionado desligado, ao redor de 9,5 km por litro. Então, como uma comparação direta e de estrada, o Renegade 1.8 nesse mesmo trecho, andando aí na faixa de 100, 115, onde este fez 10 por litro, o antigo 1.8 fez 11,5 por litro. A gente está falando de 1,5 litro de diferença com 1 litro de combustível. Óbvio que aqui a gente tem a transmissão de 9 marchas, que é mais pesada, e a tração nas 4 rodas, né? Então, a comparação mais certeira e direta que a gente vai fazer é quando a gente avaliar o Longitude ou o novo Limited, né? Talvez até o Sport também seja uma boa referência. Mas, enfim, poderia ser melhor, né? E andando aqui em trânsito leve em Belo Horizonte, né, vias expressas, trânsito não muito lento, também não muito rápido, ao redor de 7,5 km por litro. Já é um número um pouco mais aprazível, mas para as condições é um número muito baixo ainda, né? E em vias expressas, como o anel rodoviário aqui em Belo Horizonte, ou as marginais lá em São Paulo, ao redor de 10,5, 11 km por litro, né? Então, se você quer um SUV compacto, econômico, olha, é uma escolha difícil na categoria, né, de qualquer maneira, mas definitivamente o Renegade está bem longe de ser o seu carro. Eu não escondo nas minhas avaliações do Renegade que eu gosto muito desse carro. Por isso eu tinha uma expectativa muito grande para saber como ele ia ficar com esse motor 1.3 turbo, com esse câmbio de 9 marchas e essa tração nas 4, que, como eu disse lá no começo do vídeo, é uma combinação inédita. E dito isso, como é que ficou o Renegade resumido aos seus pontos positivos e negativos? Temos 3 pontos positivos aqui, sendo que o primeiro deles é sempre algo de destaque no Renegade e até mesmo na linha Fiat, no grupo Stellantis, que é o acerto de suspensão. Seja em uso urbano, de estrada ou no off-road leve para médio, talvez até um pouco médio para pesado, ainda é um carro com acerto de suspensão muito bom. Curso longo, ótima absorção de irregularidades e ainda assim preservando um comportamento dinâmico muito bom em velocidades mais altas de estrada. O segundo ponto positivo é a segurança. Aqui, nessa versão S, assim como na versão Trailhawk, a gente tem 7 airbags. O 7º airbag de joelho é uma exclusividade dessas versões 4x4, e aqui também a gente tem todos os sistemas de assistência à condução que já são normais nos outros carros do grupo, e também uma estrutura muito rígida, muito sólida. Você nota, até mesmo nesse off-road que a gente pegou, como que é um carro de boa rigidez torcional, o que leva a concluir, e também juntando com testes de impacto feitos no passado, que é um carro com uma boa dissipação de energia aqui em caso de impacto. Então, segurança aqui também é o ponto alto. O terceiro ponto alto,
como não poderia ser diferente agora com esse novo conjunto mecânico, é o desempenho. O Renegade é um carro pesado, sim, pneus largos, transmissão pesada, tração nas 4 rodas, mas este motor novo, GSE 270 Turbo, de 185 cavalos, puxa muito bem um carro de 1.640 kg, que é o peso dessa versão com teto solar. Mesmo esse elefante se dá muito bem com este motor, prova de que, se a Jeep tinha o objetivo de eliminar de vez qualquer lembrança ruim em termos de desempenho que o 1.8 deixou, eles definitivamente conseguiram. Mas é óbvio que isso não acontece de graça e me leva também a 3 pontos negativos do Renegade S. O primeiro deles, definitivamente, é o consumo. Aqui é muito perceptível que a Jeep focou muito em desempenho e nem tanto em consumo. E o carro gasta muito. Muito, mas muito mesmo. Se você achava que o Renegade 1.8 gastava muito, já te digo, esse gasta mais e não é pouco mais. É óbvio que aqui, mais uma vez, essa tração nas 4 não ajuda, essa transmissão pesada também não ajuda, mas ainda assim fica muito abaixo do aceitável, mesmo quando você considera todas essas características do carro. Então a Jeep poderia ter feito muito mais, deveria ter feito muito mais, para atenuar essas questões, mas acho que talvez por limitações de orçamento e momento de mercado do carro, eles decidiram não fazer isso. O que inclusive me leva ao segundo ponto negativo do Renegade, que é a idade do projeto. Como é que eu vou colocar isso de uma maneira ilustrativa? Poderoso Chefão não deixa de ser um filme bom porque é um filme velho. Mas é óbvio que o cinema muda, as estratégias mudam, as táticas mudam, as práticas mudam. E é exatamente isso que acontece com o Renegade. Ainda é um carro muito agradável, um projeto maduro, que envelheceu muito bem, que nasceu muito bem, mas já é um carro que foi lançado aqui no Brasil há 7 anos. E a concorrência se renovou. Então é um carro que deixa a desejar em diversos aspectos. E isso leva, inclusive, ao nosso terceiro ponto negativo, que é o espaço interno, que é justamente onde o Renegade mais fica defasado diante de seus novos concorrentes. Aqui a gente tem um carro parrudo por fora, mas compacto por dentro, né? O oposto do que a Volkswagen falava para o Fox lá em 2003. Então um veículo parrudão, como vocês puderam ver na nossa apresentação estática, mas é um carro de espaço interno muito limitado. No porta-malas a situação não é muito melhor. A Jeep agora divulga 385 litros, mas essa é a litragem em volume líquido, não no padrão VDA. Aqui a gente tem o mesmo porta-malas de 320 litros que acompanha o Renegade já há algum tempo, o que deixa ele abaixo da média da concorrência nesses 2 pontos. E por R$ 169.090, que é o preço nacional do Renegade S sem o teto solar, esse carro faz sentido e vale a pena? Olha, como eu disse, eu gosto muito do Renegade ainda, mas o fato é que aqui a gente tem uma combinação muito estranha de fatores. Então a gente tem um carro que tem toda essa aparência esportiva urbana, com essa tração nas 4 rodas e esses pneus de perfil bem baixo. Assim como eu apontei na avaliação do Compass Limited que a gente fez, ao meu ver não é uma combinação que faz muito sentido. Se você busca um carro com uma pegada off-road e quer essa tração nas 4 rodas, faz mais sentido olhar para a versão Trailhawk, que custa exatamente o mesmo preço. Inclusive tem o mesmo conjunto de equipamentos com o teto solar de opcional, só que pneus mais bojudos, roda menor e com uma suspensão de curso mais longo. Então se a sua ideia é comprar um Renegade bonito, com uma cara de esporte fino, faz mais sentido esperar a versão Limited, que já vazou de documentos internos da Jeep, ela vai voltar para o mercado, agora com o novo motor e tração tração só nas rodas dianteiras. Ou se você quer mesmo off-road extremo, vai de Trailhawk pelo mesmo preço, que é um carro que vai fazer muito mais sentido dentro do personagem que cada versão promete ser. Bem, dito isso, encerramos aqui a nossa avaliação do Renegade S. Como eu disse, era um carro que a gente tinha uma grande expectativa, é um carro que agradou bastante sim, mas que agora já começa a apresentar alguns sinais da idade, né?
E você concorda com isso? Acha que faz sentido? Deixa aqui nos comentários. A gente fica agora com a missão de trazer as outras novas versões do novo Renegade. E a gente se vê no próximo sábado ao meio-dia aqui no Drive On. Até lá, pessoal!